Marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacular, Por gostar muito de futebol, desde pequeno o nome do Rei Pelé sempre esteve presente, quando o assunto foi o melhor jogador de todos os tempos. Hoje, pesquisando um pouco mais sobre a sua história, eu pude entender por que, mesmo com tantos craques hoje em dia, nenhum deles vai conseguir superá-lo. Pelé não apenas mudou o jeito de jogar futebol, Pelé mudou a história da nossa seleção, em uma época em que a maioria dos países não conhecia o futebol do Brasil. Ele foi o pilar para que o nosso país fosse conhecido como o país do futebol. Eu acabei descobrindo feitos impressionantes que eu coloco como o melhor de todos os tempos. Mas para entendermos por que Pelé é conhecido como o rei do futebol, vamos voltar no tempo, mais precisamente em 1940, em Minas Gerais. Edson Abrantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, que era jogador, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino, o Bilé, amigo do time de seu pai, o Vasco de São Lourenço. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos ele falava algo semelhante com "segura Pilé", quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso, e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Além dos jogos de futebol, durante a infância o garoto ajudava a família como podia. O pai se lesionou e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda da família, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância. E aos 11 anos, o jogador Valdemar de Brito o descobriu e o convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético Bauru. Passados poucos anos, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Em 1956, Pelé chegou ao Santos, como promessa de Valdemar de Brito, que, de acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Passando um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André, e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo da partida e marcou o 6º gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. Passados 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com um gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Com apenas 17 anos e 7 meses, em 1958 ele foi convocado para disputar a Copa do Mundo na Suécia. Sua convocação gerou muitas críticas por parte de jornalistas, que achavam o jogador muito novo para disputar uma Copa do Mundo. No documentário Pelé da Netflix, o ex-jogador e treinador Zagallo conta que o Brasil até então era um país desconhecido no futebol. Era um país desconhecido, falando futebolmente, né? Nós não éramos favoritos de nada. Em 1950, a Copa do Mundo foi sediada no Brasil, com a seleção do Uruguai campeã, o que causou muita frustração para os brasileiros. Pelé conta que seu pai ficou muito triste e, para consolá-lo, ele mesmo prometeu um dia ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Eu não sabia o que falar para meu pai, porque ele chorou ali um pouco e tal. E aí eu falava para ele: não se preocupe, não fica triste. Depois eu vou ganhar uma Copa do Mundo. Levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Do Brasil!
Em 1958, o então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. Seu primeiro gol foi contra o país de Gales, nas quartas de final. Neste ano, a seleção brasileira foi campeã, vencendo a Suécia na final por 5-2, com direito a um gol de Pelé nos últimos minutos da partida. O feito concede a Pelé o recorde de jogador mais novo a fazer um gol em uma Copa do Mundo e o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Um fato interessante é que nessa Copa, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA, e a entidade precisou defini-la. Pelé era reserva e recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa de Pelé, os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10. Quando completou 21 anos, Pelé já havia marcado 355 gols na carreira. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970 foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo, contra o México. Mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil que tinha também outras estrelas, como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato, provando que a seleção também tinha um excelente coletivo. O mundo inteiro se curvava diante da seleção brasileira, o que levou o nosso país a ficar conhecido como o país do futebol. Nessa mesma época, a televisão começou a se popularizar cada vez mais rápido, e as propagandas que antes só passavam nas rádios, agora eram transmitidas na televisão. A partir daí, Pelé se tornou o garoto propaganda de dezenas de marcas. Em 1970, em pleno regime militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 1970 tinha outros grandes nomes do futebol, como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro na final contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Naquela Copa, o artilheiro foi Jairzinho, com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial, 1958, 1962 e 1970. Ele marcou 95 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção masculina. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. O Rei do Futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963. Na época ainda conhecido como Copa dos Campeões da América, o Santos, como uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol do Uruguai, na final, e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors da Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974, no estádio da Vila Belmiro. A equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado, com os braços abertos e a bola à sua frente, para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos, depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou um contrato com a equipe do New York Cosmos, nos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais, alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos. A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país. Que grande experiência foi essa", relatou o Rei do Futebol.
O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, porque a equipe ainda era um pouco fraca e o país não tinha tradição do futebol. Em 1976, os jogadores Beckenbauer, alemão, e Chinaglia, italiano, chegaram para reforçar o Cosmos, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso da liga. Já em 1977, Carlos Alberto Torres também chegou à equipe. Juntos, Pelé e Torres foram campeões do campeonato da North American Soccer League. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média do público aumentar. O número, que era de 3.578 pessoas por jogo em 1974, passou para 10.450 em 1975, 18.227 em 1976 e 34.142 em 1977. Com isso, o time que jogava no Downing Stadium acabou mudando em 1976 para o Yankee Stadium. Na outra temporada, para os Giants, estádios de beisebol e de futebol americano, respectivamente. A passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial em 1994. Pelé despediu-se dos gramados em 1977, em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O Rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol.